ICP-OES, espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Trabalho realizado pelas discentes da Faculdade Maria Milza Faman, Caroline Araújo, Railine Salgado e Sara Maciel, orientado pelo docente de Química Analítica Raineldes Cruz. Métodos analíticos. Bem, estes métodos são resolvidos por meio de cálculos de uma análise típica a partir de duas medidas, podendo estas ser através da massa ou por meio do volume de uma amostra, e também pela medida de uma grandeza que é proporcional à quantidade do analito presente na amostra. Os métodos analíticos podem ser classificados em dois tipos, método clássico e método instrumental. Os métodos instrumentais são métodos que utilizam sinais gerados por um instrumento para poder detectar a presença de um analito, ou até mesmo determinar a quantidade do analito na amostra. É utilizado nos métodos eletroquímicos e espectroscópicos. As etapas da análise quantitativa envolvem a escolha do método, a obtenção da amostra, o processamento da amostra, eliminação de interferências, calibração e medida da concentração e o cálculo dos resultados. Espectrometria. O espectroscópio é um instrumento que permite determinar a massa molar de compostos eletricamente carregados ou íons previamente formados. A espectroscopia é um termo geral para a ciência que estuda a interação dos diferentes tipos de radiação com a matéria. Eles referem-se às medidas das intensidades das radiações usando transdutores fotoelétricos. Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, ICP-OES, baseia-se na emissão espontânea de fótons de átomos e íons que foram excitados em uma descarga de RF, descarga de radiofrequência. Um plasma é uma mistura de gases condutores contendo uma concentração significativa de cátions e também de elétrons. No plasma de argônio, usado pela espectrometria, os íons de argônio e elétrons são as principais espécies condutoras, e esses íons de argônio, eles são formados no plasma e são capazes de absorver força suficiente de uma fonte externa para poder manter a temperatura no interior do plasma em um nível no qual o plasma sustenta uma maior ionização. ICP-OES é o método mais utilizado para uma análise elementar. É uma técnica baseada na medida de intensidade da radiação emitida quando um átomo ou íon excitado pelo plasma retorna ao seu estado fundamental. Devido à colisão com elétrons ou íons de argônio, esses elétrons mais externos elevam o seu nível de energia, contribuindo assim para a excitação da espécie. Diagrama esquemático de um conjunto de ICP, mostrando os três tubos concêntricos que compõem a tocha, a bobina RF de radiofrequência, as diferentes regiões do plasma e a temperatura em função de altura acima da bobina de carga. Bem, conforme a figura, a tocha é na maioria das vezes que um conjunto de três tubos concêntricos de sílica é fundida. O diâmetro desse tubo externo varia de 9 a 27 nanômetros. A bobina de carga envolve o topo da tocha e está conectada a um gerador de RF, de radiofrequência. O fluxo de argônio externo, ele suporta a alta temperatura do plasma e este tem forma anular e o aerossol transportado pelo fluxo interno de argônio entra no canal, ajudando a manter a forma do plasma. Estrutura do ICP. Tocha. A configuração da tocha pode ser empregada das seguintes formas: radial ou vista lateral do plasma, vista axial ou final do plasma e a vista dupla.
A vista radial é a forma clássica para o ICP-OS. O plasma é operado na orientação vertical e a zona analítica observada ao lado do plasma. Apresenta restrições na visualização radial, limitando o volume de observação na NAS, zona analítica normal, e, consequentemente, limita o efeito de potenciais interferências espectrais e de fundo. Na vista axial, é na posição horizontal que o plasma é girado e a NAS, zona analítica normal, do ICP, é observada no fim do plasma, fornece melhor LOD, detecção de limitação, do que a visão radial, podendo ser atribuído ao caminho de visualização ser mais longo e disponível no eixo do plasma, trazendo assim uma melhor sensibilidade e uma melhor dobra no LOD, detecção de limitação. Na vista ou visão dupla, apresentam as visões axial e radial. Em casos de matrizes de amostras complexas com ampla concentração elementares, a visão axial não é adequada. Assim, com a combinação das configurações, visão dupla permite a otimização a configuração apropriada para cada tipo de amostra. Vantagem do plasma em relação à chama. Alcança temperaturas elevadas. As temperaturas alcançadas são ideais para determinações multielementares. As interferências químicas espectrais são ínfimas devido às elevadas temperaturas e aos espectros de emissão ser ricos em linhas características. Apresenta maior estabilidade e menor radiação de fundo. É um meio inerte e possui a maior eficiência de decomposição de óxidos e compostos refratórios. E nesse slide mostramos a parte estrutural do ICP-OS. Em relação a possíveis interferências, estas poderiam ser espectrais, decorrentes da sobreposição ou grande proximidade dos picos. As interferências espectrais, em princípio, podem ser eliminadas pela escolha da linha espectral mais adequada. Se não houver linha espectral, existem mecanismos para sua correção, ou seja, para o desconto da concentração aparente causada pelo elemento que interfere na concentração da medida do elemento de interesse. As interferências também podem ser de transporte, causadas por diferenças nas propriedades físicas das soluções de medida. São minimizadas pelo uso de soluções de calibração da mesma acidez e salinidade da solução da amostra. Interferências de transporte, assim como o efeito do plasma, podem ser minimizados pelo uso de padrão interno. No entanto, em ICP-OS, o uso de padrão interno é crítico, porque é necessário que o comportamento físico-químico do elemento, especialmente em relação do potencial de excitação espectral. O nebulizador ideal deve ser capaz de converter todas as amostras líquidas em aerossol, de modo que a descarga do plasma possa vaporizar, atomizar, ionizar e excitar reprodutivamente. Os nebulizadores são os dispositivos mais usados para a introdução da amostra da solução em ICP-OS. Como nebulizador, o líquido da amostra é convertido em um aerosol e transportado para o plasma. Os nebulizadores pneumáticos e ultrassônicos têm sido usados com eficiência. Os nebulizadores pneumáticos, para produzir um aerossol, fazem uso de alta velocidade de fluxo de gás, enquanto que o ultrassônico, por meio das oscilações ultrassônicas de um cristal piezoelétrico, quebra amostras líquidas em um aerosol fino. A formação de aerosol pelo ultrassônico independe do fluxo de gás. Apenas as gotículas muito finas de aerosol é adequado para a injeção do plasma. A câmara de pulverização é introduzida entre o ICP e o nebulizador com o real objetivo de retirar grandes gotas de aerossol e amortecer os pulsos que podem ocorrer no momento da nebulização. As câmaras de pulverização termicamente estabilizadas são, por vezes, adaptadas para diminuir a quantidade de líquido introduzida para o plasma, proporcionando estabilidade, especialmente quando solventes orgânicos estão envolvidos. Os três tipos de nebulizadores pneumáticos são o concêntrico, o fluxo cruzado e o Bennington. O nebulizador concêntrico é formado a partir da sílica fundida. Assim, a solução da amostra é bombeada no fim do nebulizador por uma bomba peristáltica.
exigindo um volume bastante grande devido à taxa de captação. A absorção líquida das taxas pode ser altas, quanto 4 ml, mas os fluxos baixos são comuns, e a solução flui por meio do capilar interno do nebulizador. Apresentam vantagens de excelente sensibilidade e estabilidade, como desvantagens são possíveis entupimentos devidos aos orifícios presentes na sílica fundida. O nebulizador de fluxo cruzado é projetado para minimizar o entupimento, contrariamente do nebulizador concêntrico. Usa um fluxo de argônio em alta velocidade perpendicular à ponta do capilar da amostra, e como desvantagens apresentam uma sensibilidade menor e potencial capilar desarranjado. O nebulizador de Babington consente a solução da amostra emanar sobre uma superfície sem relevo, tendo uma pequena abertura de argônio de elevada velocidade. O gás que flui corta o líquido em pequenas gotas. Apresenta como característica principal a solução fluir ao invés de passar pela multa capilar, possibilitando uma alta tolerância ao sol. No diagrama esquemático apresenta os três tipos de nebulizador. Em A podemos observar o nebulizador concêntrico, em B o nebulizador de fluxo cruzado e em C o nebulizador de Babington. A instrumentação do ICP-OS é através de uma porção dos fótons emitidos pelo ICP, coletados em uma lente ou um espelho côncavo. Nessa focagem, a imagem do ICP na abertura de um dispositivo de separação de comprimento de onda, como um monocromador. Assim, o comprimento de onda específico, quando sai do cromador, é convertido em sinal elétrico por um fotodetector. Devido a isso, o sinal é amplificado e processado pela eletrônica do detector, exigindo e armazenado por um computador. O tipo mais comum é o sequencial, onde o espectrofotômetro com um monocromador e um detector com um fotomultiplicador. Neste equipamento, o comprimento de onda programado do espectrofotômetro é variado para medir múltiplos elementos consecutivamente. Assim, o tempo de medição é bastante longo. Entretanto, com espectrofotômetros de alta resolução, é favorável para a medição de amostras de alta matriz. Já o tipo simultâneo usa um dispersor cruzado com espectrofotômetros e um detector semicondutor. O dispersor cruzado espalha a luz em faixas mensuráveis de comprimento de onda bidimensional, combinado com um prisma e grade de difração. A combinação de dispersor cruzado e um detector permite a mensuração de qualquer elemento em qualquer comprimento de onda em alta velocidade, fornecendo informações sobre todos os 72 elementos mensuráveis em aproximadamente de 1 a 2 minutos. A seletividade é importante para a minimização da sobreposição espectral. Interferências de elementos com emissão de espectros como tungstênio, cobalto, nióbio, para melhorar a relação do sinal fundo. É extensamente determinada pela praticidade, pela resolução de comprimentos de onda no sistema dispositivo do ICP-OS. Para isso, a alta seletividade é habitualmente obtida através do sacrifício da sensibilidade e do alcance do comprimento de onda. As vantagens e desvantagens. Como vantagens, apresenta a técnica multilamitar, as análises simultâneas rápidas, a alta sensibilidade e a alta faixa de linear de trabalho, de 0,1 a 1000 microgramas por ml, e os métodos de vaporização das amostras sólidas. E as desvantagens é por ser um método de alto custo e apresentar um gasto de 1 metro cúbico por hora de argônio para cada operação. Na área da biomedicina, o ICP-OS pode ser utilizado para determinar metais nas seguintes especializações: na bromatologia, que é o estudo dos alimentos, suas composições e sua ação no organismo; nas análises clínicas, ou patologia clínica, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças nas coletas de fluidos corporais; na hematologia e nas análises ambientais. O uso de equipamentos cirúrgicos pode contaminar as amostras com certos elementos, como cromo, nióbio e cobre na urina, alumínio no sangue, cobre no tecido cerebral, selênio no fígado, nióbio no leite materno, bromo, fósforo e enxofre no osso e oligoelementos e amostras em ostras e atuns. Nas análises ambientais, pode ser utilizado na detecção de ferro, cádmio, cobre, nióbio e zinco na água do mar, fósforo nas águas residuais de municípios,
metais pesados em amostras de poeira e traços metálicos em cinza de carvão. Obrigada pela atenção.